Meu nome é Antônia Maria Ribeiro, tenho 81 anos e sou de Pouso Alto, Minas Gerais. E se você acha que o pior dia da vida de uma mulher é o dia que ela perde a mãe, é porque não sabe o que pode vir depois. No dia que minha mãe morreu, eu tinha só 12 anos. E foi nesse mesmo dia que meu padrasto me trancou no quarto. Disse que era para eu não ver o corpo, que criança não devia ver caixão. Mas o que ele fez comigo lá dentro não foi para proteger ninguém. Foi para satisfazer a covardia dele. Eu nunca contei isso direito. Nem para as minhas filhas. Nem para o meu marido, que Deus o tenha. E nem para os padres que já me ouviram confessar tanta coisa que nem era pecado de verdade. Mas essa história está aqui dentro, feito pedra no estômago. E eu sei que, se eu morrer sem contar, essa dor vai comigo. Então senta aí se você quiser ouvir de verdade. Porque não é fácil. Não é história bonita de vó para neto. É o tipo de coisa que ninguém quer acreditar que acontece. Mas acontece. E quem viveu, sabe. Minha mãe se chamava Ana Clara. Tinha 38 anos quando morreu. Uma mulher dura, mas boa. Ela me teve nova, com 16, depois que o primeiro namorado fugiu e deixou ela com a barriga crescendo. Trabalhava como costureira para fora e fazia faxina em 2 casas da cidade. Nunca reclamava de nada, só cansava. E como cansava? Eu era filha única. A gente vivia só nós 2 até ela se juntar com o Osvaldo, esse homem que um dia eu fui obrigada a chamar de padrasto. Ele apareceu na nossa vida quando eu tinha 8. Chegou dizendo que era amigo do primo da minha mãe, que estava precisando de pouso, de comida, e ela, boa como era, deu. Primeiro foi um prato de arroz, depois um lugar para dormir. Quando vi, ele já estava morando com a gente. Ela dizia que era bom ter um homem por perto para ajudar nas contas. Mas eu via que ele ajudava pouco e mandava muito. Bastou 1 mês para ele tomar conta da casa. Osvaldo era pedreiro, forte, calado. Tinha uns olhos pequenos que pareciam estar sempre olhando onde não devia. Comigo, ele era esquisito. Dava bom dia quando minha mãe estava por perto. Me chamava de princesinha e dizia que ia me ensinar a me portar como mulher. Mas quando ela saía, ele ficava diferente. Me mandava lavar as panelas 2 vezes, ficar em silêncio, sentar com as pernas fechadas. Na época, eu achava que ele era só bravo. Mas hoje, eu sei o que ele estava fazendo. Ele estava me treinando. Teve uma vez que ele entrou no banheiro enquanto eu estava lavando o rosto. Disse que era só para pegar a toalha, mas demorou demais para pegar o que queria. E depois ficou me olhando de um jeito que até hoje me embrulha o estômago. Eu contei para minha mãe e ela ralhou comigo. Não fala essas coisas do Osvaldo, menina. Ele tá te dando casa, comida e até caderno novo. Como se caderno pagasse a paz de uma criança. No dia que minha mãe morreu, foi tudo tão rápido que parecia sonho. Ela estava com tosse fazia semanas. Dizia que era só poeira. Mas um dia desmaiou varrendo a cozinha. Chamaram o médico da cidade que nem quis subir até o nosso barraco. Disse para Osvaldo levar ela no hospital de baixo. Só que ele demorou tanto para arrumar a carroça que quando chegou lá, ela já estava desfalecida. Não voltou mais. Quando ele voltou com o corpo, nem olhou na minha cara. Fica no quarto, já está tudo resolvido. Foi só o que disse. Trancou a porta por fora e eu fiquei ali, sem entender, sem saber o que fazer. Achei que fosse só por um tempo, mas passou meia hora, depois 1. E então ouvi os passos dele voltando, o barulho da chave, a porta abrindo devagar. Ele entrou com o rosto duro, nem uma lágrima, nem um pingo de tristeza. Fechou a porta. Trancou de novo por dentro e disse: "Agora é só nós 2. Eu não sabia o que aquilo significava, mas soube logo. E ali começou a parte da minha vida que eu queria apagar. Mas não dá, porque quem vive isso não esquece, só esconde. E é por isso que eu tô aqui hoje. Naquele quarto, com a porta trancada e o cheiro da madeira velha, eu descobri que o mundo podia ser ainda mais cruel do que já era. O que ele fez naquela tarde, eu não vou dizer com todas as letras, mas eu sei que tem muita gente por aí que já passou por coisa parecida, que vai entender mesmo sem eu precisar explicar. Ele esperava a casa silenciar, esperava o povo se ocupar com o velório, e depois vinha.
Dizia que agora eu era dele, que se minha mãe tivesse sido esperta, teria me ensinado a obedecer. Eu não falava nada, só tremia. Aquela sensação de não ter ninguém no mundo, de não ter nem onde colocar o medo, é a pior que existe. Quando ele terminou, disse para eu não abrir a boca, que se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar, e que eu podia ir para o mesmo buraco da minha mãe, se quisesse testar. Quando finalmente destrancou a porta, eu fiquei sentada no chão por muito tempo. Não conseguia levantar. As pernas não obedeciam. A cabeça girava e o corpo parecia que não era mais meu. Lá fora, ouvi o barulho das pessoas chegando com flores, vozes chorosas dizendo que minha mãe era uma mulher boa, que Deus ia cuidar dela agora. Quase ri. Cuidar agora? Onde ele estava quando ela precisava? Onde ele estava quando deixou ela nas mãos daquele homem? Mas eu calei, porque até para questionar, naquela casa, a gente precisava pedir licença. No enterro, ele me fez andar do lado dele, de braço dado, como se fosse pai zeloso. E eu fui. Não tinha opção. Me olharam com pena, disseram que eu era forte, que agora precisava ser mulher. Só que eu já tinha sido forçada a isso dentro de um quarto trancado. Só que ninguém via. As pessoas veem o que querem e fingem não ver o que é feio demais para encarar. Depois do enterro, ele começou a agir como se nada tivesse acontecido. Me chamava de minha pequena. Me dava café com leite toda manhã, perguntava se eu queria pão com manteiga. Mas bastava ali a noite cair para ele mudar de novo. E aí eu entendia. O dia era fachada. A noite era sentença. A rotina virou um tipo de prisão que eu aprendi a aceitar porque não tinha escolha. Eu fazia as tarefas da casa, cozinhava, varria, lavava roupa no tanque e evitava ao máximo qualquer coisa que deixasse ele irritado, porque quando ele se irritava, me fazia pagar. Com o tempo, comecei a perceber que ele não ligava muito para esconder as coisas. Às vezes, me tocava mesmo com gente por perto, de um jeito que parecia carinho, mas que eu sabia o que era. Uma vizinha viu uma vez. Ela olhou para mim de um jeito estranho, depois virou o rosto. Ninguém queria se meter. Diziam que ele era trabalhador, que tinha pegado uma filha que nem era dele para criar. Eu escutei isso mais de uma vez. Antônia devia agradecer por ter um homem que cuida dela. Cuidava, sim. Cuidava de garantir que eu não tivesse para onde correr. Fiquei 3 meses naquela vida. 3 meses em que cada dia parecia uma década. Não havia escola. Ele tinha prometido que me mandaria para uma boa, mas nunca aconteceu. Eu nem saía mais de casa. Ele dizia que era perigoso, que a rua não era lugar para menina sozinha. Mas a verdade é que ele só não queria que eu abrisse a boca, que alguém me visse com os olhos certos. E mesmo que vissem, eu já tinha aprendido. Ninguém ia fazer nada. Eu tentava fingir que era forte. Tentava olhar no espelho e repetir que um dia aquilo ia passar. Mas todo dia ele inventava uma desculpa nova para trancar a porta. Às vezes era porque tinha visita e ele não queria bagunça. Outras, dizia que eu estava respondendo demais. Até quando eu ficava muda, ele inventava motivo. E lá vinha ele de novo. E eu de novo ali, sem poder gritar, sem poder sair, sem poder existir. A única coisa que me dava algum alívio era uma vizinha, Dona Jurema, que morava na casa da frente. Ela era daquelas senhoras que sentam na varanda e sabem de tudo. Começou a me observar. Um dia me chamou pelo muro. Perguntou se estava tudo certo. Eu só acenei com a cabeça. Ela franziu a testa. Disse que minha mãe era boa mulher, que se eu precisasse de açúcar, sal ou conversa, era só bater. E eu pensei em bater, várias vezes. Mas não bati, porque o medo fazia mais barulho dentro de mim do que qualquer coragem. Numa dessas noites, ele voltou mais bêbado que o normal. Bateu a porta com força, derrubou a cadeira da cozinha, xingou a minha mãe morta e disse que eu estava virando mulherzinha atrevida, que se eu não aprendesse do jeito certo, ia aprender do jeito dele. Me puxou pelo braço, jogou no quarto e trancou de novo. Aquela noite, eu achei que ia morrer e até desejei. No dia seguinte, acordei com febre, dor em tudo. Mal conseguia levantar. Ele me olhou com desprezo e disse que menina preguiçosa não serve para casar.
que se fosse no tempo da mãe dele, eu já estava no tronco. Eu nem sabia o que era isso, mas entendi que era ruim. Ele jogou uma toalha suja em cima de mim e disse para me virar. Foi aí que eu entendi. Se eu não fizesse alguma coisa, ele ia acabar comigo de vez. E ninguém ia nem saber. Ou se soubessem, iam fingir que não, porque é mais fácil virar o rosto do que encarar o que machuca. E eu comecei a pensar num jeito, qualquer um. Porque se a vida fosse aquilo, então não era vida. No meio de tudo, Dona Jurema continuava me olhando. Um dia, quando ele saiu para trabalhar, ela me chamou de novo pelo muro. Disse que me viu com o olho roxo. Eu disse que tinha caído da escada. Ela não acreditou. Só balançou a cabeça e disse que eu podia contar para ela, que ela já tinha visto muito homem ruim nesse mundo. Fiquei quieta, mas aquela frase ficou na minha cabeça feito martelo. Naquela noite, antes de dormir, escondi uma faca pequena de cozinha embaixo do colchão. Não era grande coisa, mas era alguma coisa. E eu sabia que na próxima vez que ele viesse com aquela cara, eu ia ter que fazer alguma coisa. Não era coragem, era desespero. E ele veio. Mas isso eu conto depois. Se você quiser saber até onde uma menina consegue ir quando não tem mais medo nem de morrer, então fica. Porque o que vem depois não é fácil, mas é verdade. A faca ficou escondida por 2 dias. Eu não dormia. Toda vez que ouvia o rangido do assoalho, meu corpo gelava. Pensava se ia ter coragem. Pensava no sangue. Pensava nele. E pensava em mim, naquela condição. Se era mesmo viver aquilo que eu queria chamar de vida. Não era, eu já sabia. Mas coragem, minha filha, coragem de verdade. Ela não nasce assim do nada. Ela vai crescendo dentro da dor. A cada vez que você acha que não aguenta mais, ela te cutuca. Vai, faz, corre ou acaba. Na 3ª noite, ele chegou com mais raiva do que de costume, nem disfarçou. Já entrou dizendo que eu estava me achando, que andava de nariz empinado, que tinha que lembrar quem mandava ali. E aí foi direto para a porta do quarto. Eu ainda estava sentada na beirada da cama, com os pés no chão. A faca escondida ali, entre o colchão e a madeira, me queimando de ansiedade. Quando ele trancou a porta por dentro, eu não pisquei. Ele veio andando devagar, disse que eu estava ficando bonita demais, que não era culpa dele se minha mãe tinha ido embora e me deixado ali de presente. As palavras saíam dele como se fossem coisa normal. Aquilo me embrulhou o estômago mais do que qualquer outra coisa. Ele me viu encolher e sorriu. Disse que gostava quando eu fazia aquela cara, que me deixava mais quieta, menos atrevida. Foi nessa hora que minha mão foi pro colchão. Meus dedos acharam a lâmina e eu nem pensei. Levantei de uma vez, apontei para ele, tremendo, suando frio. Mas a faca na mão fazia ele recuar. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Só que foi rápido. Ele riu. Disse que eu não teria coragem, que era só uma fedelha assustada tentando brincar de mulher. E aí veio para cima. Eu cortei o braço dele. Não foi fundo, mas sangrou. E ele gritou, xingou, me chamou de tudo quanto é nome. Disse que eu ia pagar caro. Tentou me pegar pelo cabelo, mas eu saí correndo. Nem pensei. Destranquei a porta e despenquei pela casa. Saí no meio da noite de camisola com o pé descalço. Corri pro portão. Nem olhei para trás. A casa da Dona Jurema era logo na frente. Bati com força. 1, 2, 3 vezes. Quando ela abriu, viu o corte na minha cara, o sangue na faca e entendeu. Não precisou de explicação. Me puxou para dentro, trancou a porta. Mandou o filho dela buscar o delegado. E foi assim, com a mão dela na minha cabeça, que eu respirei fundo pela primeira vez em meses. O delegado era homem velho, meio cético. Disse que precisava ouvir os 2 lados, mas Dona Jurema já tinha preparado tudo. Chamou o vizinho, mostrou o roxo no meu braço, contou do que via há tempos. E quando Osvaldo apareceu com o braço enfaixado, dizendo que eu tinha tentado matar ele porque era rebelde, ninguém acreditou. Fizeram ele prestar depoimento. Chamaram a assistente social
E pela primeira vez na vida, alguém perguntou como eu me sentia. Eu nem soube responder. Porque depois de tanto tempo sendo só silêncio e medo, a pergunta parecia em outro idioma. Mas bastou eu dizer que ele trancava a porta, que dizia que eu era dele, que fazia coisas que doíam. Foi o bastante. Levaram ele preso. Não ficou muito tempo. Isso eu já sabia. Esses homens nunca ficam. Mas pelo menos por um tempo, ele sumiu da minha vista. E eu fui mandada para um abrigo, enquanto decidiam o que fazer comigo. O abrigo era feio, apertado, cheio de meninas com olhares parecidos com o meu. Mas ainda assim, era o lugar mais seguro onde já tinha estado. Passei ali 3 meses, e foi ali que comecei a voltar para dentro de mim. Tive que aprender a confiar de novo, a não tremer toda vez que alguém chegava perto, a comer sem pressa, a dormir com a porta fechada e sem medo. Parecia pouco, mas era tudo. A diretora do abrigo, Dona Zuleide, era seca, mas boa. Me ensinou a escrever melhor, a ler. Me disse que menina nenhuma merecia passar pelo que eu passei e que eu tinha 2 escolhas: ou deixava aquilo me destruir ou usava para me fazer forte. Eu não respondi, mas escutei e comecei a me erguer, um passo de cada vez. Até que um dia veio uma visita, um casal, gente de fora, que queria adotar uma menina maiorzinha. Me olharam com atenção. Falaram que o nome deles era Álvaro e Cecília, que moravam em outra cidade, que tinham uma mercearia e que queriam alguém para dar amor. Eu não acreditei, mas fui. Fui embora do abrigo sem olhar para trás. Entrei num carro que me levou para longe de Pouso Alto e comecei outra vida. Mas o passado, esse não ficou. Ele veio comigo e começou a me visitar toda noite. Porque por mais que você troque de casa, de nome, de cidade, tem coisa que gruda, que machuca em silêncio e que um dia volta. Mas isso eu conto depois. A primeira noite naquela casa nova foi esquisita. O silêncio era outro. Não tinha mais o barulho dos passos dele, nem o estalo da porta trancando por dentro. Mas ainda assim, eu me sentia presa. Não era culpa do casal. Eles foram gentis comigo. Dona Cecília tentava puxar conversa, oferecia bolo, perguntava se eu queria ler alguma coisa. Seu Álvaro, mais calado, me observava de longe. Eu evitava olhar nos olhos. Qualquer contato me deixava tensa. E mesmo longe do quarto da minha infância, eu continuava dormindo com a faca imaginária escondida debaixo do travesseiro. Levou semanas até eu conseguir andar pela casa sem medo de errar. Cada passo meu era calculado. Eu me adiantava nas tarefas, arrumava tudo antes que pedissem, respondia só o necessário. Era um tipo de defesa. Eles não reclamavam, mas notavam. Um dia, Dona Cecília me chamou na cozinha, puxou uma cadeira e pediu que eu sentasse. Disse que não precisava ter medo, que ninguém ali ia me machucar. Eu queria acreditar, mas ainda não conseguia. Agradeci baixinho e voltei para o meu canto. A escola começou 1 mês depois. Fui matriculada numa turma mais nova, porque tinham descoberto que meu ensino era fraco. Eu já tinha quase 13, mas fui colocada com meninas de 10. Não gostei no começo. Tinha vergonha de parecer burra, mas depois entendi que não era culpa minha, e até gostei de aprender. A professora Dona Marta era firme, mas tinha um olhar doce. Um dia, depois da aula, me chamou na sala dela. Disse que sabia que eu vinha de um lugar difícil, que se eu quisesse conversar, ela estava ali. Eu só balancei a cabeça. Agradeci, como sempre fazia, mas naquele dia senti um nó na garganta que ficou até em casa. Era estranho alguém querer saber de mim sem segundas intenções, querer ouvir sem exigir nada em troca. Só que meu corpo ainda vivia em alerta e minha cabeça demorava para acreditar. Quando seu Álvaro encostava em mim por acidente, passando pela sala, eu travava. Me encolhia por reflexo. Ele percebia e ficava constrangido, mas nunca falou nada. Só respeitou meu espaço e isso, naquela época, foi a maior gentileza que podiam me oferecer. Os meses passaram. Comecei a criar rotina. Acordava, ajudava a Dona Cecília, ia para a escola, voltava, lia um pouco,
Dormia. Não era alegria, mas era paz. E depois de tudo que eu tinha vivido, isso era um luxo. Só que a memória tem hora marcada, e quando ela vem, não tem onde se esconder. Algumas noites eu acordava suada, coração disparado, sentindo o cheiro daquela madeira velha. Acordava achando que ele estava ali, que ia entrar a qualquer momento. Cheguei a gritar uma vez. Dona Cecília correu para o meu quarto. Me abraçou. Eu me encolhi. Ela ficou sentada ali até eu voltar a respirar direito. Não perguntou nada, só ficou. Teve um dia em especial que não esqueço. Era aniversário de um dos vizinhos. Fizeram um churrasco e chamaram a gente. Fui porque insistiram. Estava tentando aprender a viver de novo. No meio da festa, um senhor já de idade chegou perto de mim. Tentou puxar papo, disse que eu estava crescendo bonita e colocou a mão no meu ombro de um jeito que eu conhecia bem. Meu corpo gelou. Saí dali sem falar nada. Me tranquei no banheiro da casa e chorei, não por causa dele, mas porque vi que o mundo estava cheio de homens como o outro. Mudava o nome, mudava a rua, mas o olhar era o mesmo. Na volta, Dona Cecília percebeu que eu estava esquisita. Perguntou. Eu disse que era só cansaço, mas ela não acreditou. Disse que, quando quisesse falar, ela ouvia. Que não precisava ser hoje, mas que um dia talvez me fizesse bem. Eu só acenei e fui para o quarto. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Até que uma noite, do nada, eu comecei a escrever num caderno velho que ela tinha me dado. Escrevi tudo. O que ele fazia, o que dizia, as portas trancadas, os cortes que eu escondia, os choros abafados. Escrevi sem parar até a mão doer. No outro dia, deixei o caderno em cima da cama. Abri na última página e escrevi: se a senhora quiser saber quem eu sou, tá tudo aqui. Fui para a escola. Passei o dia tensa, com medo do que encontraria quando voltasse. Mas ela não disse nada. Só me esperou com um prato de comida quente. E mais tarde, me chamou na sala. Me deu um abraço apertado. Disse que agora entendia muita coisa, que não ia me perguntar nada, que só queria que eu soubesse que eu estava segura e que nada daquilo tinha sido culpa minha. Daquele dia em diante, minha relação com ela mudou. Comecei a confiar, a falar um pouco mais, a olhar no olho. Ainda demorou para chamar de mãe, mas dentro de mim ela já era. Seu Álvaro continuava na dele, sempre respeitoso. Nunca me forçou a gostar, nunca se meteu. Só oferecia presença, e isso me salvou, de verdade. Aos 14, eu já era outra, ainda com medo, ainda com marcas, mas andando com o próprio passo. Comecei a ajudar na mercearia. Gostava de empacotar, de somar os trocos, de ouvir as senhoras da rua contando o caso. Comecei a existir de novo. A menina que tinha sido trancada num quarto começou a sair, aos poucos. Mas o que eu não sabia é que o passado, mesmo quando parece longe, sabe o caminho de volta. E um dia ele volta, para cobrar, ou para ser enfrentado. O tempo tem um jeito estranho de fingir que cura. Ele passa, muda os móveis, os rostos em volta, até o cheiro da casa. Mas lá no fundo, as feridas continuam ali, aprendem só a disfarçar melhor. E eu achava que já tinha superado, que aquele pedaço escuro da minha infância tinha ficado para trás. Mas foi aos 16 anos que percebi que o passado não aceita ser enterrado tão fácil. Ele espera o momento certo para bater na porta. E o dia que ele bateu de novo, eu não estava preparada. Começou com uma carta. Era simples, escrita à mão, dobrada em 4. Estava no balcão da mercearia, deixada por alguém que ninguém viu chegar. Quando abri, senti o sangue gelar. Tô de volta, quero conversar. Ainda é minha menina. Não tinha assinatura, mas eu sabia quem era. A letra dele estava gravada na minha memória, igual aquelas marcas que queimam e ficam. Não contei nada para Dona Cecília nem para o seu Álvaro. Só guardei o papel dentro do travesseiro e tentei fingir que era coisa da minha cabeça. Mas não era. 2 dias depois, vi ele de longe. Estava na esquina da padaria, encostado no poste, como quem não quer nada. Mas era ele. O mesmo andar, a mesma boca torta, só os cabelos mais ralos.
Quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia bem, aquele que vinha antes do terror. Saí correndo, entrei em casa e me tranquei no banheiro. Vomitei o almoço inteiro. Dona Cecília bateu na porta preocupada. Disse que era virose, que devia ser o feijão da escola. Ela acreditou, ou fingiu que acreditava para não me forçar. Nos dias seguintes, comecei a ver sinais. Um bilhete na porta, um fósforo riscado em cima do meu caderno, uma boneca velha pendurada na grade da janela. Tudo muito sutil, coisa que ninguém ia notar, só eu. Ele sabia onde eu morava, sabia meus horários e estava jogando comigo de novo. Só que agora eu era maior. E já não era aquela menina que tremia com o barulho dos passos dele. Mas isso não quer dizer que o medo não voltou. Voltou com força. A cada esquina eu achava que ele ia surgir. A cada voz grossa na rua meu coração disparava. Até que um dia apareceu de verdade. Entrei na mercearia para fechar o caixa. Seu Álvaro tinha saído para resolver umas contas no centro. Dona Cecília estava no quintal cuidando das plantas. E ele entrou. Como se fosse cliente, parou do outro lado do balcão e disse: "Você tá bonita, Antônia, igual sua mãe era." Minha mão foi direto na gaveta onde ficava a tesoura. Ele percebeu. Riu. Disse que não queria confusão, que só queria conversar, que merecia uma chance de se explicar. Fiquei muda. Não por medo, mas porque não existia resposta para aquilo. Ele insistiu. Disse que tinha pago pelo que fez, que ficou preso, que agora era outro homem. Perguntou se eu não acreditava em mudança. Só olhei para ele, um olhar seco, firme, que nem eu sabia que tinha, e disse: "Vai embora, antes que eu grite." Ele se afastou, mas não sem antes deixar outro bilhete. "Pensa no que a gente viveu. Aquilo era amor. Você vai entender um dia." Rasguei na hora. Queimei no fogão da mercearia, mas o cheiro daquele papel queimando grudou no meu nariz por dias. Não dormi naquela noite, e no outro dia contei tudo para Dona Cecília. Mostrei o que ele tinha feito, disse que ele estava por perto, que sabia onde eu estava. Ela não disse nada por uns segundos. Só depois me olhou nos olhos e disse: "Você não vai passar por isso de novo, nunca mais." E no mesmo dia, chamaram a polícia. Fizeram boletim. Deram ordem de restrição. Mas no fundo, eu sabia que papel não segura monstro. Só que agora eu não estava mais sozinha. Tinha gente do meu lado. E isso muda tudo. Passaram-se semanas sem sinal dele. Achei que tinha ido embora, que ia sumir de novo. Comecei a voltar para o ritmo de antes. Até a escola parecia mais leve. Mas aí, numa manhã de sábado, acordei com um barulho na janela. Era pedra. Saí devagar, coração disparado. Ele estava lá, de joelhos, implorando para me ouvir. Disse que me amava, que eu era a única família que ele tinha e que se eu não falasse com ele, ele ia se matar. Aquilo me pegou, porque por mais que eu soubesse quem ele era, ainda existia uma parte de mim contaminada pela culpa. A culpa que ele plantou em mim desde os 12 anos. Fechei a janela com força. Chamei seu Álvaro. Ele correu para fora, mas o covarde já tinha fugido. Chamaram a polícia de novo, mas dessa vez eu senti que algo tinha quebrado. Dentro de mim. Porque mesmo com medo, eu estava disposta a enfrentar. Não por vingança, mas para finalmente viver. Porque eu já tinha sobrevivido demais. Agora eu queria era respirar sem medo de virar esquina. Queria dormir sem pular com qualquer ruído. E sabia que, para isso, precisava acabar com aquele capítulo de uma vez por todas. Dias depois, o delegado chamou a gente na delegacia. Disseram que tinham achado ele, que estava tentando embarcar para outro estado e que, por sorte, pegaram a tempo. Perguntaram se eu queria prestar depoimento completo. Disse que sim. Entrei naquela sala branca, sentei na frente da máquina de escrever antiga e contei tudo, com detalhe, sem chorar, sem me esconder. Cada frase era um tijolo tirado do meu peito. Quando terminei, o escrivão me olhou com respeito. Disse que era raro ver alguém tão nova com tanta força. Eu não respondi, porque força, para mim, sempre foi necessidade, nunca escolha. Ele foi condenado, dessa vez por reincidência. Pegou mais anos, não sei quantos,
Também não quis saber, só quis respirar e seguir. Mas mesmo com ele preso, eu sabia que as marcas iam comigo e que agora eu ia ter que aprender a viver com elas, sem deixar que me paralisassem, porque eu não queria ser só sobrevivente, eu queria ser inteira. Mas para isso, eu ainda precisava entender o que era ser livre de verdade. O silêncio depois da prisão dele foi diferente. Não era mais o medo do que podia acontecer, mas o estranhamento de finalmente não esperar o pior. Eu acordava de madrugada sem saber por quê. Olhava em volta e percebia que não tinha ninguém me vigiando, ninguém esperando o momento de apagar a luz para fazer o que quisesse comigo. O corpo demorou a entender. A cabeça, mais ainda, porque quando você cresce sendo ensinada a não existir, demora para acreditar que pode ocupar espaço. Dona Cecília me abraçava todo dia antes de dormir. Era simples, um gesto pequeno, mas me ancorava. Seu Álvaro fazia questão de me deixar ajudar na loja. Me chamava de menina de ouro, na frente dos fregueses. Eles me deram tudo o que tinham. E mesmo assim, dentro de mim ainda morava uma Antônia, acuada, que desconfiava até do vento. Eu fingia que estava tudo bem, mas não estava. Tinha dias que a comida parava na garganta, outros que eu ria só para ninguém perguntar nada. Mas aquilo que me rondava não se resolvia com carinho ou palavras bonitas. Era mais fundo. Foi nessa época que conheci alguém, um rapaz da escola. Chamava Ernesto, cabelo claro, sorriso fácil, daqueles que fazem piada até com coisa séria. Ele me ofereceu ajuda com matemática, sentava atrás de mim e vivia fazendo perguntas só para puxar assunto. No começo eu evitava. Achava que era só mais um que ia querer algo. Mas ele insistia com gentileza. Nunca passava do limite, e aquilo começou a me fazer prestar atenção. Ernesto tinha um jeito de falar que me fazia esquecer um pouco do peso que eu carregava. Quando ele ria, eu ria também. Quando ele contava a história da infância dele, das brigas com os irmãos, das travessuras no pasto, eu escutava como quem bebe água fresca no calor. Pela primeira vez em anos, comecei a querer estar perto de alguém sem medo. Isso para mim era quase um milagre. Um dia ele me chamou para caminhar depois da aula. Disse que queria me mostrar uma árvore onde subia quando era pequeno. Fui com o coração acelerado, mas fui. No caminho, ele contou que tinha perdido o pai cedo, que ajudava a mãe com as tarefas, que entendia como era crescer sentindo falta de proteção. Eu ouvi tudo em silêncio. E no fim, ele me olhou e disse: "Se um dia você quiser me contar sua história, eu tô aqui, mas só se quiser." Aquilo me desmontou, porque ninguém nunca tinha me oferecido escuta. Sempre cobrança, sempre obrigação. Voltei para casa com a cabeça girando. Fiquei pensando se eu merecia aquilo, se podia mesmo confiar. Passei dias sem dar resposta. Ele respeitou, não forçou. Continuou ali, do jeito dele, do lado. Até que um dia, no banco da praça, com o sol batendo de leve, eu falei: "Não tudo, mas o suficiente." Disse que tive uma infância ruim, que confiei em quem não devia, que já tinha sentido medo demais. Ele não perguntou nomes, não quis detalhes. Só pegou minha mão com cuidado e disse: "Você não precisa mais ter medo." Chorei, sem escândalo, choro quieto, de alívio. E ali percebi que estava começando a curar alguma coisa dentro de mim. Pela primeira vez, tive vontade de construir algo com alguém. E não era dependência, era escolha. Com ele, fui aprendendo que o toque podia ser leve, que a presença não precisava ser ameaça. Ele me escrevia bilhetes com versos de música, me levava manga cortada na escola, ria do meu jeito desconfiado. E eu, devagar, fui abrindo espaço para sentir. Dona Cecília percebeu. Um dia me chamou e disse: "Ele te faz bem, né?" Respondi que sim, sem hesitar. Ela sorriu e completou: "Mas lembra, Antônia, quem te salvou primeiro foi você. Nunca esquece disso." Guardei essa frase como reza. Porque era verdade. Se eu não tivesse levantado naquele dia com a faca escondida, se eu não tivesse batido na porta da dona Jurema, eu não estaria ali. E isso ninguém ia poder tirar de mim. Com 17, comecei a pensar no que queria fazer da vida.
Não queria ficar só atrás do balcão. Gostava de estudar, tinha facilidade com leitura. Comecei a sonhar em ser professora, ensinar outras meninas a terem voz, a não abaixarem a cabeça. Falei com Dona Cecília. Ela se emocionou, disse que ia fazer de tudo para me ajudar, e fez. Arrumou livros, me inscreveu num curso. Seu Álvaro vendeu umas caixas a mais de farinha, riu dizendo que estava patrocinando o futuro. Ernesto me apoiou também. Disse que quando eu tivesse uma sala cheia de alunos, ia sentar na primeira fileira só para ver. E eu acreditava, porque já não era só sonho, era plano. E mesmo com as noites ainda difíceis, mesmo com os fantasmas rondando, eu sentia que estava construindo alguma coisa. Não era uma vida perfeita, mas era minha. E isso já era muito. Um dia, passando pela praça, vi uma menina sentada sozinha. Olhar triste, camisa amassada. Me aproximei. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim, mas os olhos diziam outra coisa. Sentei do lado. Não forcei conversa, só fiquei ali e entendi. Entendi porque tinha que continuar, porque minha história, com toda a dor que carrega, também pode servir para abrir porta para os outros. Porque se eu sobrevivi, então outras também podem, mas precisam saber que não estão sozinhas. E eu ainda tinha muito para fazer. Mas o mundo... o mundo não deixa a gente em paz por muito tempo. Quando a gente começa a andar com as próprias pernas, sempre aparece quem queira puxar de volta. E eu não sabia, mas algo grande estava para acontecer. Algo que ia mexer com tudo de novo. As coisas pareciam estar nos trilhos. Pela primeira vez, eu sabia o que queria fazer. Acordava cedo, estudava com gosto, ajudava na mercearia à tarde e ainda achava tempo para andar de bicicleta com o Ernesto no fim do dia. Meu corpo já não tremia tanto, minhas mãos tinham firmeza e minha cabeça conseguia, enfim, fazer planos. Dona Cecília dizia que meu rosto tinha mudado, que agora meu olhar era de quem sabia para onde estava indo. E era verdade. Eu sentia isso também. Sentia que estava saindo daquela casca antiga, da menina acuada que só conhecia medo. Só que a vida tem mania de testar a gente no exato momento em que a gente começa a acreditar. Quando menos se espera, algo vira. Às vezes não é grande no começo, vem em forma de sinal, uma coisinha pequena, mas que cresce rápido feito mato depois da chuva. Comigo começou com um telefonema. Dona Cecília atendeu. Ouvi ela chamando meu nome com a voz meio trêmula. Peguei o aparelho com a mão gelada. Do outro lado, uma voz masculina, formal demais. Se apresentou como advogado. Disse que precisava falar comigo sobre uma questão do passado. Meu coração disparou. Ele disse o nome do meu antigo padrasto. Na hora, senti o chão se afastar. Pensei que tivesse fugido da cadeia. Pensei que tinha vindo atrás de mim de novo. Mas o homem explicou que ele tinha morrido. Tinha tido um problema no pulmão e morreu no hospital da penitenciária. Disse também que ele tinha deixado uma carta, que tinha pedido para eu receber. Travei. Nem sabia o que responder. Dona Cecília pegou o telefone da minha mão, agradeceu e disse que depois retornava. Passou a mão no meu cabelo, mas não disse nada. Só ficou ali do meu lado. A notícia da morte dele me deu um nó. Não era alegria, também não era tristeza. Era uma sensação estranha, como se uma parte suja da minha indória tivesse sido arrancada à força. Passei o dia inteiro num estado que não sei explicar. Ernesto tentou me distrair, levou doce de leite, contou piadas, mas eu só queria silêncio. À noite, sentei na beirada da cama e fiquei pensando no que fazer. A carta. Aquela maldita carta. Parte de mim queria rasgar sem nem abrir. Outra parte queria saber o que ele tinha deixado escrito. Por que, depois de tudo, ele ainda queria falar comigo? No dia seguinte, a correspondência chegou. Um envelope amarelado com meu nome escrito à mão. A letra era dele. A mesma de quando deixava bilhetes nojentos na minha mochila. Segurei por horas sem abrir. Andei pela casa com aquilo na mão. Dona Cecília disse que podia jogar fora se eu quisesse. Que ninguém ia me julgar. Mas eu precisava ler.
Não por ele, por mim. Queria ter certeza de que aquele capítulo tinha acabado. Abri devagar. A carta era curta, 2 páginas no máximo. Dizia que nunca soube amar, que teve uma infância difícil, que fazia o que fizeram com ele. Tentava justificar o injustificável. No fim, escreveu que às vezes lembrava do meu rosto de menina e que esperava que eu tivesse seguido bem. Disse que sonhava comigo livre, andando de vestido claro num campo aberto. Fiquei com raiva. Raiva dele ter coragem de fantasiar minha liberdade, quando ele foi quem arrancou ela de mim. Rasguei a carta, em pedaços bem pequenos. Joguei na privada, dei descarga. Assisti tudo ir embora e chorei. Mas não foi um choro de dor, foi de exaustão, como se eu tivesse segurado aquilo dentro por anos e, finalmente, tivesse permissão para soltar. Não falei nada para Ernesto naquele dia. Só pedi para ele me levar num lugar longe, onde tivesse vento. Ele me levou num mirante, desses que dá para ver a cidade toda. Ficamos ali sentados, sem pressa. Eu só olhava. Sentia o ar bater no rosto e pensava: tô viva. Voltar à rotina depois disso foi difícil, mas necessário. Continuei estudando. Faltava pouco para terminar o curso. Dona Cecília me ajudava com as provas. Ernesto dizia que eu ia ser a professora mais brava da cidade. E eu ria, porque a ideia de estar ali, de pé, com gente me ouvindo, era absurda para mim uns anos antes. Mas agora parecia possível. Um sábado de manhã, resolvi organizar umas caixas antigas no porão da mercearia. Eram papéis, contas velhas, coisas acumuladas. No meio de tudo, achei um álbum de fotos. Fui folheando. Tinha fotos da juventude do seu Álvaro, de Dona Cecília em festas, coisas simples. Até que vi uma imagem que me congelou. Uma festa da cidade, anos antes de eu chegar. E lá no fundo, meio desfocado, ele, o homem que destruiu minha infância. O mesmo que fingia não me conhecer. O que me esperava trancar a porta. Ele estava lá, sorrindo, com uma cerveja na mão, do lado de 2 homens que pareciam íntimos. Mostrei para Dona Cecília. Ela ficou branca. Disse que não lembrava de já ter visto aquela imagem, que devia ser alguma festa pública, dessas que junta gente do país inteiro. Mas algo ali não me desceu. E aquilo abriu uma ferida nova, porque eu percebi que o passado não só me espreitava, ele também se misturava com as coisas que eu achava que eram só minhas. E ali, com aquela foto na mão, eu entendi que a verdade ainda tinha muito para me mostrar. Aquela foto me atormentou por dias. Não era só a imagem dele ali, como se fosse gente comum. Era a sensação de que tudo que eu acreditava estar enterrado podia, de repente, aparecer no meio da minha vida nova. Tentei esquecer, deixar o álbum de lado, seguir com meus estudos. Mas cada vez que fechava os olhos, era o rosto dele naquela festa que surgia. E o que me corroía por dentro era outra coisa. A ideia de que alguém podia ter sabido. E mesmo assim, calado. Comecei a perguntar, devagar, sem parecer que estava desconfiando de ninguém. Falei com seu Álvaro, mostrei a foto, perguntei se lembrava do evento. Ele disse que aquilo foi uma quermesse antiga, de quando a cidade ainda estava crescendo, que todo mundo aparecia ali. E que, sinceramente, nunca viu aquele homem de perto. Eu quis acreditar, e talvez fosse verdade. Mas um fio de desconfiança se enroscou em mim, daqueles que mesmo pequenos não soltam mais fácil. Na escola, o assunto era a formatura. Todo mundo animado, escolhendo roupa, pensando em futuro. E eu, ali, com um pé no passado. Ernesto notou que eu estava estranha. Me chamou para andar, como sempre fazia quando percebia que meu mundo interno bagunçava. Fomos para o nosso lugar de costume, perto do rio. Ficamos em silêncio um tempo. Depois ele perguntou se eu ainda pensava muito no que aconteceu. Eu disse que sim, que não era escolha, que tem coisa que não sai da gente nem quando a gente tenta. Falei da carta, da foto, da dúvida. Ele me ouviu sem interromper. Depois disse que se eu quisesse investigar, ele ajudava, que eu tinha direito de saber, mas também tinha direito de deixar para lá, se isso me fizesse respirar,
Pensei muito, mas o que mais me inquietava era a sensação de que minha história podia ter sido conhecida por alguém antes de mim contar. E se tivesse? E se mais gente soubesse e escolheu não agir? Foi Dona Jurema que apareceu na minha cabeça, a vizinha que me acolheu naquele dia. Fui atrás dela. Ainda morava na mesma casa, mais velha, cabelo quase todo branco. Quando me viu, abriu um sorriso emocionado. Disse que pensava em mim sempre, me abraçou com força. E depois de um chá quente e uma conversa leve, perguntei se lembrava do Osvaldo em alguma festa antiga. Ela ficou séria. Disse que ele era conhecido, sim, que vivia dizendo que tinha amigos influentes e que na época ninguém mexia com um homem de boas relações, mas que nunca soube que ele estava nas festas da cidade com gente de nome. Pelo menos, nunca com seu Álvaro. Voltei para casa com a cabeça girando. Resolvi procurar no jornal velho da cidade. Fui para a biblioteca, pedi os arquivos dos anos em que morei na outra cidade. Procurei tudo sobre ele. Achei uma nota pequena falando da prisão. Um trecho dizia que, na época da acusação, ele alegava conhecer homens de confiança que podiam atestar seu caráter. Não citava nomes, mas aquela expressão ficou cravada. Voltei para o álbum, revirei tudo. Achei outra imagem diferente de um batizado e lá estava ele de novo, dessa vez mais à frente. Ao lado de um homem que parecia familiar. Mostrei para Dona Cecília. Ela engasgou. Disse que aquele homem era um conhecido antigo de seu Álvaro, que trabalhavam juntos numa cooperativa de comerciantes. Aquilo me derrubou. Porque se havia conexão entre eles, mesmo que distante, como nunca ninguém fez a ligação? Ou será que fizeram e esconderam? Enfrentar essa pergunta me doía mais que qualquer tapa que já levei, porque a traição não vinha só do agressor. Vinha da omissão. Vinha daqueles que viram e viraram a cara. Ou fingiram não ver. Comecei a olhar para tudo diferente. Até mesmo para as paredes daquela casa. Era como se, de repente, as certezas começassem a escorrer pelos dedos. E o que me segurava era Ernesto. Ele não me julgava, não me apressava. Só dizia, vai até onde você aguentar. E quando não aguentar, eu seguro tua mão. No fundo, eu não queria acreditar que seu Álvaro soubesse de alguma coisa. Ele foi quem me deu teto, comida, confiança. Me tratou com respeito quando ninguém mais tratava. Mas a dúvida cresce quando alimentada. E a minha, naquela altura, já não cabia mais no peito. Um dia, sentei na sala com ele. Mostrei a foto. Falei o que descobri. Ele me olhou por um tempo. Longo, daqueles que incomodam. Depois disse, eu conhecia, sim, mas não sabia da história toda. Só sabia que ele vinha da sua cidade, que era pedreiro, que dizia que teve problema com a polícia. Disse que era injustiça. Nunca me contou o que fez, e eu nunca perguntei. Eu não respondi. Só levantei, fui para o quarto, fechei a porta. Fiquei ali por horas. Não era raiva, era decepção. A palavra nunca perguntei martelava. Porque perguntar pode mudar tudo, e não perguntar também. Eu entendi ali que, às vezes, o silêncio é tão culpado quanto a ação. Não precisei brigar, nem fazer cena. Só me afastei. Por dentro, um pedaço de mim quebrava mais uma vez. Mas agora eu sabia colar. Nos dias seguintes, a relação esfriou. Dona Cecília tentava equilibrar. Dizia que as coisas do passado não mudavam quem ele foi comigo. Mas para mim já não era igual. A confiança, uma vez rachada, nunca volta inteira. Eu continuei vivendo ali, mas com menos entrega, mais reserva, mais alerta. E com uma vontade maior ainda de ir embora. Porque às vezes, para seguir mesmo, a gente precisa mudar de chão. E eu estava pronta para achar o meu. A vontade de partir começou silenciosa, como uma coceira que não passa. Eu acordava com a sensação de que aquela casa já não era mais lar. Era abrigo, sim, mas não aquele que aquece. Era teto, mas não mais chão. Eu olhava para Dona Cecília e ainda sentia carinho. Ela não tinha culpa das ligações antigas do marido. Mas o que eu carregava era mais fundo. Era a certeza de que continuar ali me manteria presa numa memória que eu não queria mais alimentar.
Comecei a procurar cursos fora. Escrevi cartas, me informei com colegas, conversei com professores. Queria dar aula, queria sair dali com uma profissão na mão. E mais que isso, queria conquistar a minha autonomia sem ter que olhar por cima do ombro. Quando contei para Dona Cecília, ela não tentou me segurar. Disse que doía pensar na casa sem minha risada, mas que eu merecia um canto só meu. Seu Álvaro apenas assentiu. A troca entre nós já não era essa mesma. A mágoa continuava ali, quieta, mas firme. Foi Ernesto quem mais me apoiou. Disse que se eu fosse, ele esperaria. Que podia até tentar ir comigo, arrumar trabalho em outra cidade, começar uma vida nova ao meu lado. Fiquei mexida com aquilo, porque ele não falava com a boca cheia de promessas. Ele falava com a calma de quem realmente queria construir junto. E eu, pela primeira vez, pensei em futuro com alguém, não como dependência, mas como partilha. Consegui uma bolsa parcial para estudar em uma cidade a 2 horas dali, pequena, mas com universidade. O bastante para mim, o bastante para recomeçar. Me despedi da casa num domingo de manhã. Mala pequena, coração apertado. Dona Cecília chorou baixo. Me deu um lenço bordado à mão. Disse que era da mãe dela, que trazia sorte. Seu Álvaro ficou parado na varanda. Não pediu desculpa, mas os olhos dele diziam mais do que qualquer palavra que eu esperava ouvir e nunca ouvi. Cheguei na cidade nova com frio na barriga. Dividi república com outras 3 meninas. Nenhuma sabia da minha história. E eu não contei, porque ali eu queria ser só Antônia. A moça estudiosa que lia à noite, tomava café forte e rabiscava ideias de aula em guardanapo. Não era fuga, era alívio. Eu finalmente podia construir uma nova versão de mim, longe do peso do passado. Trabalhava de manhã num mercadinho, estudava à tarde e lia à noite. Era puxado, mas me fazia sentir viva. Sentia que cada degrau que eu subia era meu, só meu. Ernesto vinha me visitar nos fins de semana. Trazia bolo da Dona Cecília, recado de conhecidos, e um amor manso que me ajudava tal a não desabar nos dias difíceis. Ele nunca pressionou, só ficava ali, me ouvindo, rindo das minhas histórias, acreditando em mim com uma fé que, às vezes, eu nem tinha. No 3º mês, recebi uma carta do abrigo onde morei quando fugi do Osvaldo. Tinha o carimbo da antiga diretora, Dona Zuleide. Dizia que uma jovem tinha dado meu nome como referência para a adoção, que tinha escutado de mim anos atrás numa roda de conversa e que agora queria criar outra menina com o mesmo cuidado que recebeu. Aquilo me desmontou, porque percebi que, mesmo sem saber, eu já estava plantando coisa boa na vida dos outros. O tempo passou, me formei. Fiz estágio, dei aula particular para criança com dificuldade de leitura. Comecei a dar aula em escola pública longe da minha primeira cidade. Foi ali que reencontrei Joana, uma menina calada, olhos fundos, que se encolhia com qualquer grito no corredor. Sentei com ela, do jeito que Ernesto sentava comigo. Fiquei em silêncio do lado dela por vários recreios. Um dia, ela segurou minha mão e disse: "Obrigada por não gritar." Eu entendi tudo naquela frase, e foi naquele instante que percebi que minha dor tinha virado ponte. Ernesto se mudou para perto. Moramos juntos. Não fizemos festa nem papel passado, mas a gente dividia conta, sonho e travesseiro. Ele respeitava meu tempo, minhas noites ruins, minha mania de dormir de porta aberta. Sabia que eu ainda tinha pesadelo de vez em quando. Nunca me cobrou cura, só presença. E isso, meu bem, vale mais que qualquer promessa. Com o passar dos anos, voltei algumas vezes à cidade onde tudo começou, mas nunca para ver ninguém, só para mim mesma. Para andar por onde fui ferida e perceber que agora quem manda naquele corpo sou eu. Passei em frente à casa da Dona Jurema. Deixei flores no portão. Ela já tinha partido, mas ali foi o começo da minha libertação. E agradecimento a gente entrega em qualquer tempo. Hoje, quando olho para trás, não vejo só dor, vejo caminho. Vejo a menina que teve tudo para desistir, mas escolheu ficar. E não para agradar ninguém, mas para mostrar que dá.
Dá para sobreviver, dá para se reconstruir, dá até para ser feliz. Com cicatriz? Sim, mas viva e inteira. Mas ainda teve coisa que me surpreendeu depois, porque a vida, quando a gente acha que já viveu o bastante, vem e vira tudo mais uma vez. Tava tudo indo bem. Trabalho estável, casa em ordem, Ernesto do lado, meus alunos cada vez mais confiando em mim. Não era uma vida rica, mas era digna. E principalmente, era minha. Eu que escolhi cada pedaço. E por mais que o passado ainda rondasse, ele já não mandava mais. Só que eu devia saber que o sossego, para a mulher que passou pelo que eu passei, sempre vem com data de validade. Não demora muito e alguma coisa aparece para lembrar que a ferida antiga ainda não secou por completo. Foi num sábado, no fim da tarde. Eu tinha ido no mercado comprar umas coisas para fazer jantar. Ernesto ia chegar mais tarde e eu queria surpreender. No caixa, uma moça me chamou pelo nome. Perguntou se eu era Antônia Maria, professora. Respondi que sim, meio sem entender. Ela disse que tinha uma carta para mim, que era da mãe dela, que pediu para entregar se um dia me encontrasse. Aquilo me pegou desprevenida. Aceitei o envelope, agradeci, mas o coração já estava apertado. Voltei para casa com a cabeça longe, joguei a sacola na pia e fiquei ali, parada, com a carta na mão, como se fosse uma bomba prestes a estourar. Abri com cuidado. A letra era tremida, velha. Começava com meu nome, seguido de um pedido de desculpa. Dizia que era a esposa de um dos antigos colegas do Osvaldo, que naquela época sabia de algumas coisas, que ouvia conversas, via sinais, mas nunca teve coragem de fazer nada, que um dia viu ele com um corte no braço e ouviu ele contar vantagem num bar, dizendo que a menininha estava ficando valente. Ela escreveu que devia ter feito alguma coisa, que devia ter me procurado, mas não fez. E agora, já perto da morte, queria ao menos pedir perdão. Eu li aquilo com a mão tremendo. Era tudo o que eu sempre suspeitei, que muita gente sabia, que teve quem viu. E mesmo assim, calou. Por medo, por conveniência, por covardia. Rasguei a carta sem pensar. Joguei fora. Mas o estrago já estava feito. O que ela escreveu não saía mais da minha cabeça. Voltei a lembrar de cada olhar evitado, de cada silêncio na vizinhança, de cada vez que tentei pedir ajuda com os olhos e recebi um portão se fechando. Ernesto chegou e me encontrou sentada na escada, com o rosto inchado de tanto chorar. Sentei no colo dele, feito criança. Ele não perguntou nada, só ficou ali, me balançando devagar. No dia seguinte, contei. Mostrei a carta. Ele ficou sério, mas não se surpreendeu. Disse que sempre desconfiou que mais gente sabia, que em cidade pequena ninguém esconde nada por muito tempo. Aquilo me deu raiva, não dele, mas do mundo. Do jeito como normalizam a dor das mulheres, principalmente das meninas pobres como eu era. Como fui deixada à própria sorte, cercada de adultos que fingiam não ver. Decidi escrever, não para desabafar, mas para registrar. Comecei um diário, um caderno que comprei só para isso. Nele, contei tudo, desde o começo, sem floreio, sem dó. Linha por linha, nome por nome. Uma parte de mim queria esquecer, mas outra sabia que guardar silêncio de novo era quase compactuar com tudo aquilo. Não queria vingança, mas queria que aquilo servisse para alguém. Meses depois, conheci uma jornalista. Veio fazer uma matéria sobre educação em escolas públicas. Conversamos. Falei da minha experiência como professora, das meninas caladas, dos meninos violentos, da importância de ouvir. Ela se interessou. Voltou outras vezes. Um dia mostrei meu caderno. Ela leu devagar. Disse que aquilo podia virar livro, que podia ajudar muita gente. Disse que era minha escolha. Fiquei noites sem dormir, pensando. Era minha vida ali, minha dor, minhas entranhas. Decidi que sim. Não usei nomes reais, mudei lugares, datas, mas mantive a essência. A história de uma menina que sobreviveu a tudo que tentaram fazer com ela, que foi ignorada, silenciada, jogada num quarto,
e esquecida, e que mesmo assim saiu de lá de pé. Quando o livro saiu, não foi um estouro, mas algumas pessoas leram e começaram a me procurar, mulheres de várias idades, com histórias parecidas, com lágrimas nos olhos, dizendo que se viram em mim, que pela primeira vez se sentiram menos sozinhas. Uma delas foi aluna minha. Chegou com um papel amassado nas mãos, disse que leu escondido, que agora entendia o que sentia por dentro, que queria ajuda. E ali, de novo, eu vi o sentido de tudo. Porque cada vez que uma mulher quebra o silêncio, outra encontra força para não se calar também. A vida seguiu. O passado, agora, tinha outro peso. Continuava ali, mas não mais como corrente. Era parte da minha história, mas não o fim dela. E eu estava pronta para continuar. Mas ainda tinha mais coisa para vir. Porque, como eu disse antes, a gente nunca sabe tudo. E um reencontro inesperado estava prestes a acontecer. Um que eu jamais imaginei. Eu já tinha feito as pazes com quase tudo, comigo mesma principalmente. Já não me cobrava sorrir o tempo todo. Nem escondia mais quando as lembranças voltavam com força. Sabia que cicatriz não some, mas para de doer com o tempo. E eu tinha conseguido isso. Ou achava que tinha, porque tem coisa que a gente enterra achando que nunca mais vai ver. Até que um dia, o destino vem com uma pá na mão e começa a cavar onde a gente jurava que ninguém mais ia mexer. Estava dando aula quando a coordenadora entrou na sala e me chamou no canto. Disse que uma moça nova tinha sido transferida para a cidade, estava procurando uma escola para o filho e que tinha perguntado se a professora Antônia da voz baixa ainda estava ali. Aquilo já me acendeu o alerta. Quase ninguém me chamava assim. Era jeito de quem me conheceu num tempo muito antigo. Perguntei o nome. Ela disse, Joana. Fiquei muda. Não podia ser, mas era. Joana, minha irmã de outra vida. Aquela que eu ninei quando era bebê, que tentei proteger com o corpo e com o silêncio, que depois do que aconteceu, foi levada pelos assistentes sociais e eu nunca mais vi. A última imagem que tinha dela era dormindo encolhida no meu colo, os olhos inchados de tanto chorar, agarrada numa boneca velha. Depois disso, sumiu do mapa. Saí da escola com o coração disparado. Fui até o endereço que me deram, um sobrado simples, recém-pintado. Bati palma no portão. Quando ela abriu, não precisei de confirmação. O rosto era outro, mais mulher, mais vivido. Mas os olhos eram os mesmos, grandes, tristes, desconfiados. Ela me reconheceu na hora, não disse nada, só me abraçou e a gente chorou ali mesmo na calçada, como se o tempo não tivesse passado, como se os anos de silêncio estivessem todos esperando aquele momento para sair de uma vez. Entramos. O filho dela, um menino pequeno, estava desenhando no chão da sala. Ela disse que se mudou para tentar recomeçar, que tinha ficado sabendo de mim por uma colega quando viram meu nome num panfleto da escola, que nunca teve coragem de procurar antes, mas que o filho merecia ter família e que lá no fundo ela ainda lembrava de mim segurando a mão dela naquelas noites terríveis. Conversamos por horas. Ela contou o que viveu depois que foi levada. Disseram que eu tinha sumido, que ninguém sabia onde eu estava. Passou por várias casas, algumas ruins, outras um pouco melhores. Nunca foi adotada. Saiu do sistema com 18 anos e foi trabalhar de babá. Depois de garçonete. Engravidou jovem. O pai da criança sumiu. Criou o menino sozinha. E agora estava ali, tentando recomeçar mais uma vez. Fiquei em silêncio ouvindo tudo. Me doía pensar que ela tinha passado por tanta coisa sem mim. Que mesmo depois de tudo, a vida ainda tinha batido mais um pouco nela. Mas também senti orgulho, porque ela estava ali, firme, em pé, com um filho nos braços e dignidade no olhar. E isso, depois de tudo, é mais do que muita gente consegue. Nos vimos mais vezes. Ela começou a me visitar. Levava bolo, ajudava na cozinha, contava causos do filho. Ernesto gostou dela. Disse que tinha meu jeito. E era verdade.
Joana carregava nas costas a mesma teimosia que me fez sobreviver. Mas com ela tinha um quê de doçura que eu já tinha perdido. Às vezes me pegava olhando para ela com um tipo de saudade que eu nem sabia nomear. Saudade do que a gente podia ter sido, se tivesse tido chance. Um dia, ela me chamou para ir até a antiga casa onde tudo aconteceu. Tinha descoberto que o lugar estava à venda. Queria ver. Disse que precisava encarar. Fiquei hesitante, mas fui. Andamos pelas ruas como duas estranhas reconhecendo pedaços da infância no cimento. Quando chegamos, o portão estava enferrujado. A casa mal cuidada, mas ainda era ela. A porta da frente, a janela do quarto, o corredor onde minha mãe lavava roupa. Tudo igual. Entramos com autorização do corretor. O cheiro era outro, mas o ar parecia pesado do mesmo jeito. Fomos até o quarto onde dormíamos. Joana ficou parada olhando. Disse que lembrava de acordar com os passos dele, que fingia dormir, que esperava minha respiração para saber se eu estava acordada e que, no fundo, só se sentia segura quando eu estava ali. Segurei a mão dela com força. Disse que agora ela estava segura e que nunca mais ia dormir com medo. Voltamos em silêncio. Não precisava de palavra. Aquilo já tinha dito tudo. Nos dias seguintes, notei que Joana andava mais leve, como se alguma coisa tivesse sido tirada do peito dela. E eu também. Porque reencontrar minha irmã foi como costurar uma parte que tinha ficado solta em mim. E aos poucos, a gente foi reconstruindo juntas aquilo que nos roubaram na infância. Mas tinha uma última coisa que eu precisava fazer. Uma que evitava há anos. E agora, com ela por perto, eu sentia que era a hora. Eu precisava voltar ao cemitério onde minha mãe foi enterrada, olhar para aquela cova simples e dizer tudo o que ficou entalado desde os meus 12 anos. Demorei muito tempo para voltar naquele cemitério. A última vez que estive ali, ainda era uma menina com o rosto inchado e a alma em pedaços. Lembro da cor do vestido que usei no enterro da minha mãe. Um azul claro que ela mesma costurou meses antes, dizendo que eu parecia mais alta com ele. Naquele dia, não parecia nada. Só um corpo arrastado até uma cova rasa, sem entender como o mundo podia ser tão cruel com uma criança. Agora, tantos anos depois, eu voltava por escolha. E isso fazia toda a diferença. Levei Joana comigo. Ernesto quis ir também, mas disse que era momento nosso, que respeitava. Entramos pelo mesmo portão de ferro que range até hoje. A moça da administração levou a gente até o túmulo. A placa estava gasta, o nome meio apagado. Ana Clara. 10.930 a 1972. Só isso. Nenhuma flor, nenhum retrato, um lugar esquecido. Joana ficou em silêncio. Eu me ajoelhei, passei a mão por cima da terra e comecei a falar. Não alto, não com raiva, mas com tudo que ficou preso. Disse que eu entendi o que ela passou, que sei que ela tentou, que falhou sim, mas não por maldade. Faltou força, talvez. Faltou apoio, talvez. Mas nunca faltou amor, e isso eu carreguei comigo a vida toda. Mesmo quando doía, mesmo quando me perguntava por que ela não me protegeu. Falei que a vida andou, que caí, levantei, construí e sobrevivi. Disse que Joana estava viva, bem, com um filho lindo, que ela também virou mulher, forte, digna, inteira, e que, no fundo, a gente só chegou até ali porque tinha uma base, mesmo rachada, mesmo sofrida. A base era ela, Ana Clara, a mulher que lavava roupa até a unha soltar, que escondia o choro no banheiro, que fazia o pão render 3 dias. Enquanto eu falava, as lágrimas vinham, mas não machucavam mais. Era choro de alívio, de fim de ciclo. Joana ajoelhou do meu lado, colocou uma flor que pegamos no caminho em cima da lápide e disse: "A senhora pode descansar agora, mãe. A gente conseguiu." Saímos dali de mãos dadas, em silêncio, como sempre andamos quando a dor falava mais alto que as palavras. Mas dessa vez era um silêncio leve, de paz, de missão cumprida. Nos meses que seguiram, as coisas foram se ajeitando ainda mais. Joana conseguiu um emprego fixo numa padaria. O filho dela entrou na escola onde dou aula.
virou meu aluno. E toda vez que ele me chama de Tia Tonha, eu sinto que a vida fez um laço bonito em volta do que parecia perdido. Ernesto continua firme comigo. O mesmo sorriso calmo, o mesmo respeito. A gente envelheceu junto, rindo, brigando, cuidando um do outro. Volta e meia, alguém me pergunta como eu consegui passar por tudo aquilo, como aguentei. Eu não tenho uma resposta pronta, só sei que a gente aguenta porque não tem opção. Porque mesmo sem saber como, o corpo levanta. A alma finge força até virar verdade. E um dia, sem perceber, a gente já não tá só sobrevivendo, tá vivendo, respirando sem culpa, dormindo sem medo, amando sem pedir licença. Meu livro circulou mais do que eu imaginava. Recebo cartas. Mulheres que dizem que depois de lerem minha história, criaram coragem para contar a delas. Isso me emociona. Mas o que mais me toca é saber que, de alguma forma, a menina que um dia foi trancada num quarto escuro hoje é luz para outras. Tem dias que ainda acordo com o peso do passado. Não vou mentir. Tem noites em que a memória insiste em bater. Mas agora, quando isso acontece, eu respiro fundo. Me levanto, olho em volta. Vejo minha casa, meu companheiro, minha irmã e meu sobrinho. E penso, eu venci. Talvez a justiça que eu queria nunca tenha vindo do jeito certo. Talvez ele tenha morrido sem pagar de verdade por tudo que fez. Mas a maior justiça é essa que eu vivo hoje. A de ter reconstruído minha história com minhas próprias mãos, de ter falado quando esperavam silêncio, de ter ficado quando tudo dizia para eu sumir. Essa é minha vida. Não uma novela, nem um conto de fadas, mas uma história real. Dura, cheia de ferida, mas também cheia de força. E se você escutou até aqui, meu bem, obrigada. Cada ouvido que me escuta é um abraço nessa velha alma que só queria ser ouvida. Se você ainda carrega dor, saiba, não precisa carregar sozinha. E se um dia precisar contar a sua história, estarei aqui. Porque dor dividida vira coragem. E coragem é o que fez essa menina virar mulher. Me cuidei. Me segurei. E agora, enfim, posso descansar em paz com tudo que sou, sem vergonha, sem medo, inteira. Se chegou até aqui, já deixa seu like, meu bem. Cada curtida é como um abraço para essa velha aqui. E comenta de onde você está ouvindo, porque esse peito aqui, mesmo remendado, ainda sente. E sente muito. Se essa história te fez lembrar de alguma coisa, comenta aqui embaixo, meu bem. Me conta de onde você está ouvindo. Quero ver até onde essa conversa chegou. E já aperta esse like, viu? Para mim, cada curtida é como se fosse um renovo